Olá, friorentos e calorentas, tudo bem? Continuando com a nossa aula de termodinâmica, nessa a gente vai falar os métodos de propagação de calor. Como o calor se espalha? E a gente vai aprender as três maneiras em que isso acontece: condução, convecção e irradiação. Fora que essa aula é comprida, porém, dentro desse vídeo trago vários experimentos que eu coletei aí pesquisando no YouTube, no Google. Então essa aula está bem completinha, espero que agrade vocês. Bom, como eu já havia dito, estava lá no título, né, na aula anterior, na tela anterior, são três as maneiras em que o calor se propaga. A gente tem a condução, que acontece nos meios sólidos, por exemplo, ali um ferreiro esquentando uma barra de metal, ou então o que acontece ali na panela, tá vendo? Se você mexe a comida com uma colher de alumínio, por exemplo, você pode queimar a sua mão ao pegar ela se ela estiver quente demais. Você percebe que esse calor está indo de baixo para cima, né? Da parte mais quente, ali é mais próxima da chama, até a outra direção. Isso aí é um exemplo de condução, só para você ter uma ideia, já já a gente explica tudinho. Segunda maneira que a gente vai aprender é a convecção. É a maneira que o calor se espalha nos líquidos e nos gases. Veja aí, no exemplo, aquecendo água para fazer um macarrão. Criam-se correntes de calor que vão se espalhando por todo o líquido. No ar também acontece isso. Tá vendo? Você já aprendeu, né? Que o vento é o ar em movimento. Não é só isso, mas para a gente pode servir, né? O ar aquecido, porque o solo fica quente, ele se expande, fica menos denso e sobe. Lá no alto, onde a temperatura é menor, ele se esfria, torna-se mais denso e aí desce. É outro exemplo de corrente de convecção para vocês. A terceira maneira que o calor se propaga é através da irradiação ou radiação. Nessa maneira que o calor se espalha, ele não depende do meio físico. Ele não está ligado à movimentação das partículas que formam qualquer meio, porque ele se propaga através de radiação eletromagnética, através dos raios infravermelhos. Então, essa é a única maneira de calor que se espalha até no vácuo, né? No espaço sideral. Veja só, entre a Terra e o Sol, a maior parte desse espaço é ocupado por vácuo. Na verdade, não é ocupado por nada, porque o vácuo é a ausência de matéria. Então, como que esse calor chega até aqui? Através da radiação infravermelha. Raios que são invisíveis aos nossos olhos, mas que propagam calor. Certo? E não só as estrelas, né, irradiam calor, mas tudo irradia calor. Aí você vê o exemplo de uma pessoa aquecendo as mãos ao lado de uma fogueira. Então, para resumir, o calor pode se espalhar através da condução nos sólidos, convecção em líquidos e gases e irradiação em qualquer meio. Beleza? Condução, agora vamos começar a detalhar, gente. É como o calor se espalha nos meios sólidos. Veja aí uma barra de metal sendo aquecida. O calor vai sendo conduzido da parte que está próxima à chama, que vai ter a sua temperatura elevada, e você aprendeu em outra aula que temperatura é a medida do estado de agitação das partículas que formam o objeto, né? As partículas começam a se agitar, aumenta a movimentação delas, e aí elas começam a colidir com as partículas que estão mais próximas. E essa movimentação significa aumento da energia das moléculas, e esse aumento de energia vai se transmitindo ao longo de toda a barra, partícula a partícula, e assim ela vai se aquecendo. Então, está anotado aí, a movimentação das partículas da parte mais quente provoca choques com as partículas da parte mais fria, que estão com menor movimentação. Assim, o calor é transferido da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Naturalmente, você já viu que isso acontece, né?
calor é uma forma de energia que só existe quando ela está sendo trocada. Os corpos não acumulam, eles não armazenam calor, tá, gente? Então, e esse fluxo, né, de energia que a gente chama de calor sempre acontece da parte ou do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. Tem maior agitação das partículas em direção ao que tem menor agitação das partículas. Veja só, outra representação das partículas. Ó. Próximo à chama, você tem as partículas se movimentando mais energia. E essa movimentação provoca colisões com as partículas que estão imediatamente próximas e elas vão indo. Assim como bola de sinuca, né, quando bate uma na outra, a primeira, quando você bate com um taco, ela vai com bastante velocidade, porque recebeu a força que você aplicou, né? Se choca com outra bola, essa energia passa para ela, mas já em menor quantidade, e se ela colidir com uma terceira bola, a terceira bola também vai se movimentar, só que com menos velocidade ainda. Então, é uma analogia que eu tento fazer para vocês compreender isso aí. A transmissão de calor acontece partícula a partícula pela agitação e pelos choques entre as partículas que formam o objeto. Olha aí o exemplo. Quando você coloca café quente numa xícara, o café quente esquenta também a xícara. Então, é um exemplo de propagação de calor pela condução. Outro caso é a panela. A chama aquece a panela e a panela aquecida esquenta a comida que está dentro dela. E aí, inclusive, o cabo, por isso que ele é feito de um material isolante, normalmente um plástico duro ou madeira. A não ser que seja uma panela que não tem cabo com material isolante, porque ele pode ir na fogueira, pode ir no forno, aí é um outro tipo de panela, né, pessoal? Vamos ver aqui alguns exemplos de experimentos que tratam de condução térmica. Olha só, o rapaz tem uma chapa de metal, alguns pregos e uma vela acesa. Ele vai usar a parafina derretida dessa vela para fixar os parafusos. E ele vai fazer isso com os parafusos ali a uma certa distância uns dos outros. Eu já vi esse mesmo experimento aí no YouTube com manteiga e botão de costura. Vai lá, falta o último parafusinho. Pronto. Agora ele vai usar a chama da mesma vela para aquecer essa chapinha aí de metal com os parafusos. Olha lá, vai usar um suporte ali, algum objeto, vira os parafusos para baixo, e o que será que vai acontecer? A fonte de calor aquece a chapinha de metal, e vocês vão perceber que os parafusos vão caindo, e eles não caem todos ao mesmo tempo. Eles vão caindo de acordo com a proximidade que eles têm da fonte de calor. Então, isso mostra que na condução, o calor se propaga partícula a partícula. E o sólido vai se aquecendo quanto mais próximo da fonte de calor, mais quente ele fica e esse calor vai sendo conduzido partícula a partícula, devido à movimentação das partículas que formam o objeto e o choque entre elas. Parece óbvio, mas é interessante demonstrar isso, certo? Vamos para um próximo. A montagem é semelhante.
3 tubos com as mesmas características, exceto o material de que eles são feitos. Olha lá. Cobre, latão e aço. As velas vão ser colocadas à mesma distância desses tubos. E aí você vai ver a parafina que está ali colocada, ó, em qual dos tubos derrete primeiro. E tem vários pontos ali, equidistantes uns dos outros, em que a parafina foi colocada. Em qual tubo a parafina vai derreter primeiro? Ih, olha lá, ó, tubo de cobre. Por quê? Porque ele conduz muito bem o calor. Melhor do que os outros dois metais do experimento. E, se ele esquenta rápido, ele também esfria mais rápido, viu, gente? Num outro vídeo eu explico isso. Porque que em restaurantes, muitas vezes, a, a comida quente é colocada em pratos de louça ou cerâmica, ao invés de ser condicionados em recipientes de alumínio, por exemplo. Porque ele esfriaria mais rápido se colocado no alumínio, né? Bom, tá aí para vocês, então, um experimento que demonstra a diferença na condução de calor de diferentes metais. É Tudo Física é o nome do canal. Bem legal, viu? Acessem lá. Bom, agora a gente já entra na convecção. Segunda maneira que a gente vai tratar de propagação do calor, que acontece nos líquidos e nos gases, nos materiais fluidos, a gente fala, tá? O calor também é transmitido pela agitação de moléculas, então precisa de um meio físico para o calor se propagar na convecção, assim como na condução. A parte do fluido aquecida sobe. Por que que sobe? Já expliquei. A parte do fluido, seja ele um líquido ou um gás, sobe porque sofre dilatação e aí tem a sua densidade diminuída. Diminuiu a densidade, isso sobe. E aí é um momento que esfria, aumenta a densidade e essa porção de matéria desce, essa porção de fluido desce, formando correntes de convecção. Assim acontece com o ar próximo ao solo aquece, se torna menos denso, sobe, lá no alto ele esfria, se torna mais denso e desce. Isso acontece também nas casas que têm ar-condicionado instalado. Por que que o ar-condicionado é instalado lá no alto? Para aproveitar essa física da movimentação das correntes de convecção e gastar até menos energia elétrica com isso. Porque o ar frio que vem do ar-condicionado, que é colocado lá no alto na parede, ele é mais denso e ele vai descer. Imagina se o ar-condicionado fosse colocado na parede lá embaixo. Esse ar ia circular só embaixo, né? Ele ia ser aquecido rapidamente, porque o chão é mais quente, e sobe. Então ele ia resfriar uma camada menor de ar, né? Então o ar-condicionado colocado em cima traz um ar mais gelado, e esse ar gelado, por ser mais denso, vai descer. Ao tocar o solo, ele é aquecido e sobe. Outro exemplo é o contrário desse, aquecedor. Por que que os aquecedores são colocados no chão e não no alto das paredes? Para aproveitar a dinâmica dessa física, né, das correntes de convecção. Colocado no chão, ele vai aquecer o ar frio. Aquecendo, ele sobe. Lá no alto, ele esfria de novo, se torna mais denso e desce. É o contrário do ar-condicionado, né, pessoal? E o mesmo acontece na geladeira. Pode ver
que a parte que esfria o ar no interior da geladeira fica lá no alto dela, principalmente, né? Alguns modelos ficam nas costas ali da parede toda, mas nos modelos mais antigos, como a geladeira que eu tenho aqui em casa, o ar frio vem lá de cima e aí ele desce. À medida que ele esquenta, o ar quente sobe pelas laterais da geladeira. Subindo, ele vai entrar em contato com o ar frio de novo e aí desce. Tudo isso devido à diferença de densidade, tá? Uma outra aplicação aí, né? Não é bem uma aplicação, mas uma explicação. Com o que acontece com esse fluido que ocupa o interior da Terra, o magma. Ele se movimenta, o magma. E essa movimentação do magma, através das correntes de convecção, inclusive, é que ocasiona a movimentação das placas tectônicas, sobre as quais estão os continentes e os oceanos. Então, pensa, o magma, que é feito de metais derretidos, metais e rochas derretidos, é um material bem denso. A parte do magma que está mais perto do centro da Terra, que é o núcleo, se aquece, torna-se menos denso e sobe. Conforme mais distante fica, né, ele vai perder um tanto desse calor, vai trocar calor com o ambiente externo, né, e aí ele volta a descer. E isso causa a movimentação das placas tectônicas. Olha aqui na imagem. Duas placas se afastando, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Isso vai originar uma fenda, através do qual o magma vai extravasar e vai ocasionar a formação, nesse caso, de uma dorsal mesoceânica, uma cadeia de montanhas que está debaixo da água. A gente tem isso no meio do Oceano Atlântico. Outra explicação que pode vir aí do conhecimento das correntes de convecção. A brisa. Sabia que tem brisa marítima e brisa terrestre? É, no mesmo lugar. Depende da hora do dia. Olha só, para a imagem do lado esquerdo. Então, considerando aqui o solzinho sendo o dia, né? O que acontece? O solo, a areia da praia, esquenta mais rápido que a água do mar. Você sabe disso. Às vezes você precisa caminhar na areia com chinelo para não queimar os pés, e você até entra na água para se refrescar. Mas o calor que ambos os materiais estão recebendo é o mesmo que vem do sol. Então, a areia da praia ficando quente mais depressa, né? Ela vai esquentar o ar que está acima dela, e essa porção de ar se torna menos denso e sobe. Isso cria embaixo uma pressão negativa, porque esse espaço que estava sendo ocupado por ar, à medida que o ar sobe, ele não está ocupado por nada. Então ele vai puxar o ar que vem do oceano, que está mais geladinho, vamos assim dizer. E aí você sente essa brisa que vem do mar, é a brisa marítima. Isso acontece durante o dia. À medida que vai anoitecendo, o solo esfria, a areia da praia esfria, mas a água do mar continua quente, porque tem diferentes calores específicos esses materiais, né? A água tem um calor específico muito alto, então ela demora para esquentar, mas depois que esquenta, demora para esfriar. Por isso que à noite você entra no mar, a água parece que está quente depois de um dia de sol. Então, à noite, essa dinâmica do ar se inverte, né? Porque o ar quente que está sobre a água, ele é menos denso e sobe. Subindo, fica um vácuo aqui, uma espécie de vácuo, né? E aí, essa pressão negativa puxa o ar frio que vem do continente. Então, muda a brisa. Aí, no caso, à noite, tem a brisa terrestre. É aquele ventinho gostoso que vem da terra em direção ao mar. Bom, aí um outro esqueminha que representa, inclusive, esse conhecimento que os pescadores têm. Muitas vezes eles fazem uso dessa brisa para movimentar os seus barcos quando eles são à vela. Então, muitas vezes o pescador sai antes de amanhecer para aproveitar essa brisa que vem do continente, que vai levá-lo até o mar. E à noite
aliás, e durante a manhã, quando ele retorna para o continente com seu barco à vela, ele aproveita a brisa que vem do mar e que traz ele de volta para a Terra. Vamos ver agora um experimento que explica o vento, mas usando a água como exemplo, porque são materiais fluidos que têm comportamento semelhante. Então, associe o vermelho a quente e o azul a frio, tá, pessoal? Olha que bacana. Não vou explicar porque Iberê vai explicar do canal Manual do Mundo. Se você não tem ninguém que não conheça, né? Mas se inscreve lá porque é muito legal. Bacana, né, pessoal? Mais um experimento, só que agora mostrando o ar como fluido. Ó, o que está acontecendo aí? Se não tem vento nesse lugar, vento de baixo para cima ali? Não. É que a chama da vela está aquecendo o ar que está logo acima dela. Esse ar aquecido se torna menos denso e sobe e faz o catavento girar. Próximo experimento. Ciência Todo Dia, esse é um canal bem legal também, viu?
Legal, né? Opa, será que tem mais algum? Tem, sim. Todos sobre convecção. Olha lá, o azul tem água gelada com corante azul, a 3 graus. O potinho vermelho tem água quente, a 88 graus Celsius. 2 copinhos presos na parede do aquário, que está cheio d'água, e tem um furinho embaixo de cada copinho. O azul é água gelada, o vermelho é água quente. Percebo que ele nem usou a palavra quente e frio, hein? Ele usou maior temperatura e menor temperatura, o que é mais adequado. A água que está a uma temperatura mais baixa é mais densa que a água que está na temperatura ambiente, por isso vai para o fundo. A água que está a uma temperatura mais alta é menos densa que a água a temperatura ambiente, por isso fica na superfície. Agora ele vai fazer um outro experimento, ó. Vai soltar. Percebo que o vermelho se concentra mais em cima e o azul embaixo, mas à medida que isso vai circulando pelas correntes de convecção, tudo se mistura. Bem legal, né? Você vê que mesmo sendo a mesma substância, é água, a diferença de densidade causada pela diferença de temperatura faz com que exista uma separação entre essas águas aí. Mais um experimento a ver com condução, não, convecção, tá, gente? Essa garotinha pegou um pouquinho de leite, colocou no fundo dessa xícara transparente. Pronto, ao invés de água com corante, usou leite. Agora, a terceira maneira de propagação de calor, que é a irradiação. Transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, pessoal, estão pelo espaço em tudo que é lugar, mas uma pequena porção delas a gente enxerga na forma de luz, são as cores que a gente vê, que vão do vermelho até o violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Acima do violeta e abaixo do vermelho a gente não enxerga, tá? Então, o calor está relacionado com essa radiação infravermelha. São ondas eletromagnéticas que estão com a frequência abaixo do vermelho. O calor, quando se propaga por irradiação, não precisa de um meio material para acontecer. Se tiver meio material como ar ou água, acontece, mas se não tiver também como no espaço sideral com vácuo, também acontece. Olha aí o exemplo, o Sol irradiando calor com seus raios infravermelhos para a gente. Outro exemplo, numa outra fonte de calor que não é uma estrela, você tem ali a lenha queimando numa fogueira. Também irradia calor. Até lâmpadas, aquelas mais antigas que esquentam, elas são chamadas de lâmpadas incandescentes. Elas também irradiam calor. Eu lembro que minha avó criava galinha e onde ficavam os pintinhos para aquecê-los, ela colocava uma lâmpada dessa, porque ela irradia calor também. Bom, irradiação acontece em todos os corpos em que as partículas que os formam estão em movimentação, ou seja, todos
todos os objetos emitem radiação. Então, eles trocam o calor com o ambiente dessa forma. Veja só, num cômodo de uma casa aqui, a pessoa troca calor com o ambiente por irradiação, os móveis, as plantas, até as paredes. Você deve saber disso. No verão, a casa, se ela não está debaixo da sombra de uma árvore, né, recebe esse calor todo que vem do sol. Aí à noite ninguém aguenta ficar dentro. Você põe a mão na parede, ela está até quente, de tanto que esquentou ao longo do dia. E à noite esse calor fica irradiando para o interior da casa. Abre porta, abre janela, liga ventilador. Quem tem condições melhores tem um ar-condicionado, né? E paga a conta no fim do mês. A irradiação térmica acontece entre corpos, mesmo quando estão separados por um meio com menor temperatura. Na condução e na convecção, isso não acontece. Olha o exemplo da fogueira ali. Uma pessoa tentando esquentar as mãos próximo à fogueira. O ar que está entre a pessoa e a fogueira está mais frio que o corpo da pessoa e está mais frio do que a chama da fogueira. E mesmo assim, esse calor da chama irradia e chega até a pessoa, aquecendo ela. Se fosse convecção ou condução, que necessitam de um meio físico para se propagar, esse calor ia esquentar primeiro o ar para depois esquentar a pessoa, né? Bom, usei essa imagem aí para falar que cachecol, capuz, cobertor, agasalho, eles nos esquentam? Não, porque eles não são fontes de calor. Eles impedem que nós troquemos calor com o ambiente, que a gente ceda calor ao ambiente através da irradiação. Você vai se agasalhar quando o ar está mais frio, né? Então, teu corpo perderia calor para o ambiente, trocaria calor com o ambiente, sendo que o calor vai do corpo de maior temperatura para o ambiente de menor temperatura. Só que quando você usa esses tecidos para cobrir o seu corpo, você diminui essa irradiação do teu corpo para o ambiente. E ó, cabide não sente frio. Se você tem aqueles agasalhos que estão um tempão parados no seu armário, ele pode fazer muita diferença para alguém que está com frio na rua. Experimentozinho sobre radiação térmica. Olha ali, ó, velas de cores diferentes queimando. Será que elas vão queimar em velocidades diferentes?
Tá aí mais uma dica de um canal para vocês. Gente, o que acontece? Ah, como eu disse anteriormente, as cores também são radiação eletromagnética. E cores diferentes existem porque elas são luzes diferentes que se propagam em velocidades diferentes, em frequências diferentes, porque tem comprimentos de ondas diferentes. Essa aula não é para tratar disso, mas só para você entender o que aconteceu ali. Objetos que são pretos, eles absorvem energia. Objetos que são brancos ou metálicos refletem mais essa energia. Então, você vê, por exemplo, povos do deserto, eles não vão ficar usando protetor solar, aquela meleca toda, porque é muito quente. Eles não vão expor a pele do corpo. Eles se protegem da luz do sol, dos raios ultravioletas do sol, usando tecidos. Então, eles se cobrem com pano na cabeça, no corpo, roupa comprida, mas de um tecido leve e na cor branca. Pode ver que a maioria dos agasalhos são de tons escuros, porque eles vão absorver esse calor que chega, tá? Essa moça aí, por exemplo, vai explicar em determinado trecho do vídeo que uma bola vermelha é vermelha porque ela reflete a cor vermelha e absorve todas as outras cores, porque o branco é o resultado da mistura de todas as cores. Então, se a luz branca de uma lâmpada ou do sol bate num objeto e ele é vermelho, é porque essa luz vermelha está chegando no seu olho. Então, todas as cores bateram no objeto, mas só a cor vermelha chegou no seu olho. O que aconteceu com as outras cores? Foram absorvidas aqui pelo tecido da minha camiseta. Mas o experimento, ela fala disso no final. O experimento dela é cobrir 2 cubinhos de gelo, um com um quadradinho branco, outro com um quadradinho preto. Qual vai derreter primeiro? Tá aí. Quando ela fala engole, é para vocês entenderem. Na verdade, a palavra é absorve, né? Quanto mais luz, e luz é energia, quanto mais luz um objeto absorve, mais ele se aquece. Como o preto absorve todas as cores, é o que mais esquenta. O branco reflete todas as cores, então é o que menos esquenta.
Opa, esse já foi. Mais um sobre radiação térmica. Interessante, né? Esse já foi. Vamos lá, acredito que esse seja o último. Mais um do Manual do Mundo.
que um aquecedor de água solar vai trabalhar. Mais para frente eu mostro esse aquecedor que ele se referiu. Mas falando sobre aquela tampa que ele criou com o plástico, aquilo ajuda a segurar o calor. Esse material transparente permite que os raios infravermelhos entrem, trazendo calor, mas não os deixa sair. E aí fica concentrado ali no forno. É o que acontece no nosso efeito estufa também. Em nossa atmosfera, alguns gases criam esse efeito que deixa o calor entrar, mas impede de sair. Então, vejam só, vamos seguir aqui o passo a passo na imagem. Você tem o Sol, que é a nossa fonte, né, de luz e calor. Esse calor que chega na forma de raios infravermelhos. Uma parte deles é refletida ao chegar na atmosfera, 30% é refletido, 70% entra. Esse calor que entra vai aquecer, né, a terra, as águas, e vai ser refletido também. Mas, ao invés de se irradiar para o espaço, depois de ter aquecido a água, o continente, o ar, esse calor bate numa camada de poluição e volta para a Terra. Isso é ruim? Não. O efeito estufa é um efeito natural, causado principalmente pelo vapor d'água e gás carbônico que já existem na nossa atmosfera. Se não houvesse efeito estufa, a temperatura da Terra ia ser de menos 15 graus Celsius, né? Então, que tipo de vida existia aqui nessa temperatura? Provavelmente muito diferente do que a gente tem hoje. O problema do efeito estufa é a sua intensificação, provocada pelo aumento de alguns gases que criam esse efeito de não deixar os raios infravermelhos saírem de volta para o espaço. E aí o nosso planeta fica sobreaquecido. Para você ter uma ideia das consequências disso, biólogos dizem que se a temperatura dos oceanos aumentar em 2 graus Celsius, metade de todos os corais do mundo vão morrer. Isso vai provocar muitas mudanças. O gelo dos polos vai derreter, o nível do mar aumenta, cidades litorâneas vão ser inundadas, vai mudar o regime de seca e de chuva em muitos lugares, furacões vão ser mais frequentes, são muitas as consequências. E olha só esse gráfico que tem uma linha vermelha aqui embaixo, ó. Quando que a gente começou a emitir mais esses gases poluidores, causadores do efeito estufa? Principalmente ali depois da década de, vamos falar aqui, está perto do 2000, né? Mas foi algumas décadas antes disso. E que gases são esses que causam o efeito estufa? Eu vou falar na próxima tela. Vamos ler primeiro essa imagem? O Sol emite sua energia pelo espaço na forma de luz visível, radiação ultravioleta e também radiação infravermelha. O ultravioleta é o que queima a sua pele. É por isso que você tem que usar protetor solar, tá? Não é só para evitar de ficar queimada, porque esses raios eles causam câncer de pele, tá? 2. Quando os raios do Sol chegam à Terra, cerca de 30% da energia luminosa volta para o espaço, refletida por poeira e nuvens na atmosfera e por refletores naturais na superfície, como áreas cobertas por neve e gelo. Você sabe que o branco reflete. 3. O ar, as terras e águas absorvem cerca de 70% da radiação solar. Então, 30% foi refletido, 70% é absorvido. 4. Aquecida, a superfície emite calor na forma de radiação infravermelha. Então, esse calor que foi absorvido, ele vai ser irradiado, né? E por isso que a gente diz que ele é refletido e deveria voltar para o espaço. Só que, 5, um pouco da radiação térmica da Terra vai para o espaço, mas a maior parte é refletida na atmosfera, absorvida por vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa. 6. Se não fosse o calor refletido pelo efeito estufa, o planeta congelaria a uma temperatura média de 17 graus Celsius negativos. E por último, 7. Segundo o IPCC, os milhões de toneladas de carbono jogados pela ação humana na atmosfera ampliam o efeito estufa,
causando aquecimento do planeta. Bom, próxima imagem. Que gases são esses que causam efeito estufa? Poxa, eu acho que a minha imagem ficou sobre o que eu queria mostrar para vocês. Mas, que ações humanas liberam gases causadores do efeito estufa? E que a gente deve repensar essa emissão. A gente deve repensar a maneira com que a gente conduz essas atividades. Então, queimadas de floresta, queima de combustíveis fósseis. O que são isso? São fontes de energia bastante usadas para movimentar máquinas nas indústrias e também os motores dos veículos, seja trator, busão, carro, moto, tá? Os combustíveis fósseis são petróleo, carvão mineral e o gás natural. Eles levam milhões de anos para se formar nas profundezas da Terra, por isso chamado de fóssil, e combustível porque eles armazenam energia. Outra coisa, qualquer material quando apodrece, libera um gás que a gente chama de metano. Então não é só o gás carbônico e o monóxido de carbono que intensifica o efeito estufa, existem outros, inclusive vapor d'água, só que o vapor d'água não é poluente, né? Quando os materiais apodrecem, eles liberam gás metano. Então imagina os lixões. Libera uma quantidade considerável de metano. Quando o tratamento dos resíduos é feito em aterro sanitário, muitas vezes esse aterro transforma o metano em outros gases menos poluentes, como o gás carbônico, inclusive, porque o metano é pior ainda. Sabe outra atividade que libera metano? Criação de rebanhos de animais. Animais que ruminam, que ficam mastigando, mastigando, mastigando o dia inteiro, igual boi e vaca, eles arrotam bastante. E esse arroto é metano. Então intensifica o efeito estufa. Hoje em dia, a gente já tem mais boi no planeta Terra do que seres humanos. Para que tudo isso? E com isso, a desmatação das florestas vem ganhando espaço. O pisoteamento do solo por esses animais que são muito pesados e compactam o solo, impedindo que outras coisas cresçam ali, também é outro problema a ser considerado. A soja, que é plantada em demasia no Brasil, porque o brasileiro não come soja. Essa soja é usada para fazer ração para esses bichos todos, do Brasil e de fora do Brasil. E para irrigar essa soja, usa-se água dos nossos rios. Eu já comentei isso com vocês em outra hora sobre água. Outra coisa, nas lavouras, muita gente pode usar fertilizantes nitrogenados. Fertilizantes que têm nitrogênio na sua composição. E eles liberam um gás, um óxido de nitrogênio, que também intensifica o efeito estufa. Então, o que a gente faz para diminuir esse problema? Primeira coisa, diminuir a emissão desses gases poluentes. Repensar a maneira que a gente realiza todas essas atividades que eu falei que prejudicam. Segunda coisa, a gente vai diminuir a emissão, mas aquilo que já está lá, tem como capturar de volta esses poluentes para reverter isso? Quem faz isso são as plantas através da fotossíntese, porque na fotossíntese a planta puxa gás carbônico do ar para produzir o próprio alimento. Então, ações de reflorestamento e preservação das matas ajudam a sequestrar o gás carbônico do ar e, com isso, diminuir o efeito estufa. Mas o caminho que a gente vem seguindo é exatamente o contrário. Nunca se desmatou tanto a Amazônia como agora. Um fato curioso a respeito da irradiação é a termografia. É uma maneira de representar as diferenças de temperatura em imagens. Nossos olhos não são capazes, mas lentes especiais fazem isso, né? Por exemplo, olha esse ratinho aqui embaixo. Isso aqui é mais ou menos a maneira como a cobra vê ele, né? Identifica regiões de diferentes temperaturas no espaço e aí consegue ver pela movimentação e pela coloração que aquilo está emanando calor, está irradiando calor e possivelmente é uma presa, né?
Outras aplicações disso, gente, olha só, na mecânica, para ver peças que estão sobreaquecidas, aqui está vendo o motor de um carro, né? Mas isso para qualquer peça, imagina numa indústria, né? Uma peça sobreaquecida, ela pode não funcionar direito e provocar riscos à saúde de todos os trabalhadores ali. Olha só, em fiação, né? Aqui você vê uma imagem termográfica de um disjuntor. Então você vê que tem um disjuntor aqui que está sobreaquecido, possivelmente ele está em curto-circuito, isso ajuda a evitar incêndio. Na outra imagem, você vê aqui ó, um vazamento d'água. Pela diferença na coloração da imagem, você vê um feixe ali que está numa temperatura mais baixa, isso devido a um vazamento d'água. Essa termografia pode ajudar também bombeiros a ver onde está o foco do incêndio, né? Qual região do incêndio é que mais está emanando calor e mantendo todo aquele fogo aceso. Outra aplicação dessas imagens é na medicina. Regiões inflamadas, por exemplo, do corpo, irradiam mais calor. Isso é útil no esporte também, né, para a saúde dos atletas. E também na medicina veterinária, se dá para utilizar para a gente, dá para utilizar para outros bichos também. E sem falar em várias outras aplicações da termografia que está relacionada à irradiação de calor. Agora vamos dar alguns exemplos para vocês e continuar falando de propagação de calor para sedimentar esse conhecimento na sua cabeça. Olha só, quando a gente aquece uma panela cheia d'água no fogo ou num calor aí que não é fogo, né? Você tem as três formas de propagação de calor. Então, a chama irradia calor para a panela, aquece a água. A água se movimenta e espalha o calor ali dentro da água mesmo por correntes de convecção. Essa água aquecida irradia calor para o ar. O ar aquece e também, por convecção, vai se movimentando. O metal da panela aquecendo vai aquecer o cabo. Se ele não for de madeira ou de plástico duro, você não vai conseguir segurar com sua mão, você vai ter que usar uma luva, um pano, alguma coisa assim. Então aí o calor tá sendo conduzido ao longo de toda a panela, né? O calor aquece a panela aquece a água. Condução de calor. Então tá vendo como nesse único exemplo a gente tem as três formas de calor, de condução de calor. Outra imagem que mostra as três, a chama de uma fogueira. Se você coloca as mãos para sentir o calor dela sobre a fogueira, talvez você nem consiga ficar perto. Porque, além de irradiar o calor, essa chama vai aquecer o ar que está sobre a fogueira e vai ter o calor ali da convecção também dessa massa de ar. Se você colocar o seu corpo ao lado da fogueira, não vai ter essa movimentação do ar em convecção. O ar esquenta, sobe, esfria, desce. Não, do ladinho é só irradiação. Se você, por exemplo, usar um espeto de churrasqueira para queimar um marshmallow ali na chama, esse espeto vai se esquentar por condução também. Um exemplo interessante é o da garrafa térmica. O que ela faz? Ela esquenta o que você colocar lá dentro? Não. Ela evita a troca de calor com o ambiente, assim como um cobertor, um agasalho, tá? Tanto é que você pode, se você colocar algo quente, ela conserva quente. Se você colocar algo gelado, ela conserva gelado. Como? Evitando a troca de calor nessas três formas que eu mostrei para vocês. Evita a condução, evita a convecção e evita a irradiação. Olha só, a tampa da garrafa térmica é feita de um material isolante. E se você mantém a tampa fechada, você evita a troca de calor por convecção, né? Imagina uma garrafa cheia de café quente. Esse café não vai trocar calor com o ar, não vai aquecer o ar.
certo? A garrafa térmica, no seu interior, ela é feita por um material que é espelhado, um vidro espelhado. E esse espelhamento faz com que o calor irradiado se reflita e fique conservado ali dentro, né? Então evita a perda de calor por irradiação. Agora, esse vidro que tem ali dentro espelhado, ele tem uma parede dupla. E no espaço que existe entre uma parede e outra, eles tiram o ar dali. E essa espécie de vácuo ou ar rarefeito, porque às vezes não dá para tirar todo esse ar para formar o vácuo, né? Isso vai fazer com que não existam partículas ali. E como a condução e a convecção só se propagam se tiver um meio físico, um meio material, vai evitar a troca de calor através da condução e também da convecção. E o coletor solar que a gente vê em muitos telhados por aí, como é que funciona? Vejam só que esse vídeo é bem legal. Sua montagem deve ser realizada de maneira segura sobre o telhado do imóvel, local sem sombreamento, de forma que suporte a ação dos ventos da região e o coletor deverá estar inclinado corretamente. Gente, esse coletor solar é usado para esquentar a água. Essa água pode ser usada para aquecer piscina ou chuveiro ou a torneira da pia. Não é placa fotovoltaica de energia solar, tá? É um coletor solar. Assim, receberá a maior quantidade de horas do sol durante o ano. Para o sistema interno funcionar corretamente, é imprescindível que o reservatório térmico seja instalado mais alto que o coletor solar, por sua vez, a caixa d'água esteja instalada também em nível superior ao reservatório térmico. Recomendável que o material da tubulação seja de cobre para suportar as altas temperaturas da água. Isolamento compatível para não perder energia térmica da água. A infiltração de água ao coletor solar é derivada da parte inferior do reservatório e é ligada na parte inferior da placa solar. Já a tubulação conduz a água aquecida na placa solar sai da parte superior do coletor solar e é acoplada na parte superior do reservatório. O reservatório deve ser acoplado no tubo de alimentação de água fria que vem da caixa d'água, sendo essa tubulação preferencialmente de cobre, sem necessidade de isolamento. Nessa interligação deve haver um sifão em forma de U para se evitar a formação de bolhas de ar. Na saída de água quente da parte superior do reservatório deve ser instalado um vertical com a altura superior ao da caixa d'água, que tem como objetivo permitir o alto ajuste das variações de pressão do sistema. As tubulações de água fria e de água quente, esta última de cobre e isolada, servem aos pontos de uso. E as duas tubulações devem ser instalados registros misturadores em formato Y, pois assim os fluxos de água quente e fria serão misturados e serão direcionados ao consumo na temperatura padrão mais confortável. A aplicação do coletor ao reservatório é feita por dois tubos de cobre. Na parte inferior, devolve a água de menor reservatório para ser reaquecida no coletor solar. Então você viu que daquele reservatório sai um tubo debaixo dele que é ligado aqui na parte que vai ser aquecida a água, tá? Aqui tem um sistema de tubos bem fininhos que vai ser aquecido e a água volta quente para aquele mesmo reservatório, só que volta quente por um tubo que é ligado lá no reservatório na parte de cima. Superior é o que leva a água quente do coletor ao reservatório térmico. Assim, a parte superior de uma das laterais do coletor solar é conectada por um tubo de cobre com isolamento à parte superior do reservatório térmico. No reservatório, a água de menor temperatura se concentrará na sua parte inferior e será conduzida pelo tubo de cobre para ser reaquecida no coletor solar. Uma característica importante do sistema termosifão é o fato de
precisa de bombeamento elétrico para a circulação da água entre o reservatório. Quando a água está em processo de aquecimento, são formadas camadas de diferentes temperaturas da água dentro do reservatório. O produto mais quente fica na parte superior, pois tem menor densidade que a água morna. Por sua vez, tem menor densidade de outra camada de água mais fria que fica no fundo do reservatório. As camadas superiores da água terão sempre temperaturas mais elevadas que as camadas inferiores. Na circulação por termosifão ou neutral, a água circula entre o coletor e o reservatório térmico somente pela força criada pela diferença de temperatura da água no circuito. A aquecida fica mais leve e é ocupada pela água mais fria e mais pesada. Finalmente, a água aquecida que está armazenada no reservatório térmico é conduzida por meio do tubo de saída de água quente isolado que derruba na parte superior esquerda do reservatório na residência. Nesse ponto de uso, também há uma tubulação de água fria que se junta ao tubo de água quente do misturador para que o usuário regule a sua temperatura de seu conforto. O solar fechado é constituído por caixa externa de material metálico e internamente possui uma camada de isolamento térmico no fundo. Então vamos lá, ó. Essa caixa que coleta o calor, como assim dizer, ela é feita de metal e tem uma tampa de vidro. Você sabe que o vidro deixa o calor entrar, mas não deixa sair, né? O calor na forma de raios infravermelhos. Além disso, tem uma placa que pode ser de cobre ou de alumínio pintada de preto para aumentar essa absorção de calor. E por ali passam tubos de cobre bem fininhos, onde a água vai receber o calor disso tudo. Além disso, possui um tipo de serpentina geralmente de tubos de cobre que formam uma armação de canos finos que se chama flauta, que é determinada pelo processo de aquecimento. Para absorver os raios do sol, uma placa metálica pintada de cobre ou de alumínio é acoplada aos tubos da flauta para que haja a máxima transferência de calor absorvido do sol para a água. Todos esses equipamentos são instalados dentro da caixa metálica que é fechada por um vidro transparente e realizada a vedação final. O reservatório térmico tem a função de armazenar e manter a água que foi aquecida pelo coletor solar para o consumo da família. Seu volume é geralmente dimensionado para a quantidade diária de água quente da residência, de acordo com o estilo de vida e hábitos dos moradores. Com o passar de muitas horas, há uma perda natural de temperatura da água no reservatório. Para minimizar esse efeito, alguns modelos de reservatórios térmicos possuem internamente uma resistência elétrica interna, a haste vermelha e um termostato, a haste Aqui. amarela, que atuam juntos para situações de muitos dias sem sol ou inverno em que a temperatura da água esteja abaixo do ideal. Esse sistema é chamado de sistema de aquecimento de apoio ou aquecimento auxiliar. Barato, né, gente? Olha só uma aplicação desse conhecimento aí de propagação de calor. Sua vantagem deve ser Opa, acabou! Nossa, se eu me cansei de falar tanto, imagino vocês de me ouvir. Mas espero que tenha contribuído para a sua aprendizagem, tá, gente? Um beijo e até a próxima.